Seja bem-vindo ao Seminário de Teologia e Vida Cristã Palavra da Vida. Você está em mais um curso de teologia cuja proposta é fazer alargar o seu conhecimento na área teológica, um curso descomplicado, contextualizado, provocativo, reflexivo e que faça sentido para a nossa vida cotidiana, porque entendemos que não só a construção conceitual da teologia, respeitando as correntes da teologia construída nesses quase 2000 anos, mas isso só não é suficiente. Nós pretendemos que a partir do entendimento bíblico, dos conceitos esclarecidos, nós possamos reproduzir isso em uma espiritualidade no nosso cotidiano e nas relações. Seja bem-vindo a mais uma aula do curso de teologia do Seminário de Teologia Palavra da Vida. Bom, amados, eu gostaria de saber primeiro se vocês assistiram a aula da semana passada, que foi sobre o Evangelho de Mateus. Conseguiram assistir os vídeos lá, todo o conteúdo? Sim, amados? Queridos, acho que vocês estão me ouvindo aí, né? Estou Alessandro. O pessoal conseguiu assistir o vídeo? Eu queria saber se ficou alguma dúvida, se algum conteúdo não foi tão claro, se vocês querem fazer alguma pergunta, a gente já aproveita aqui, antes que a gente entre no livro de Marcos, né, no Evangelho segundo Marcos, a gente possa aí dar mais um conteúdo, alguma coisa nesse sentido aí do Evangelho de Mateus, que foi a aula passada. Tá tranquilo para vocês? O conteúdo foi claro? Não ficou nenhum questionamento? Nenhuma dúvida? Meus irmãos, se tiver um microfone aí, acho que fica melhor, viu? Porque eu não estou ouvindo, a voz de vocês está bem baixinha. Aí eu fico na dúvida se vocês estão me ouvindo ou não, né? Isso, pastor, melhorou, viu? Sim, tá. No caso era na aula lá no áudio que vocês viram essa, porque não está no Evangelho, né? Isso aí está lá em Efésios, né? Capítulo 5, é isso, né? Foi alguma fala minha, pastor, no vídeo? Vocês ficaram com essa dúvida? Bom, basicamente porque aprenderam errado, né? Ouviram errado e a pessoa ela vai dando continuidade ao erro, né? Quer dizer, ouvir e repasso aquilo. Basicamente você ensina errado porque ouviu errado, aprendeu errado. E também porque fez a leitura errada do texto, né? Então, basicamente não só sobre esse ponto, sobre esse assunto, sobre todos os outros também. Então, infelizmente, e também aqueles que pregam, ensinam, eles muitas vezes não são dados ao estudo. Então, é o estudo que vai corrigir essas coisas. Por exemplo, é o que nós estamos fazendo aqui, né? Então, há perguntas, a gente vai para o texto, a gente estuda o texto, né? A gente discute, coloca um ponto de um lado, do outro, a gente vê o que a Bíblia diz, né? A gente rediscute, reflete. Então é por aí que a gente vai corrigindo os erros, né? Então, como infelizmente muitas igrejas e muitos daqueles que usam o microfone, eles não sentam para aprender, eles não têm o hábito na vida, eu não estou falando só de fazer um curso apenas, mas um hábito na vida de estudar a Bíblia, né? Então surge aí esses erros, né? Esses são os motivos básicos, o porquê. E também tem a questão cultural, né? Então a nossa cultura ela é machista, a nossa cultura ela é distorcida nessa ideia. Então a gente só repassa a cultura e não é moldado pelo Evangelho de Jesus Cristo. É o que o Paulo disse em Romanos capítulo 12, né?
para a gente não se conformar com este mundo, mas transformar pela renovação do nosso entendimento. Então tem esses motivos que levam aí aos erros que a gente vê, não só esse, mas tantos outros que são prejudicial à convivência, né? A própria vida de discipulado, a vida espiritual. Então tudo isso vai sendo prejudicado. Basicamente são esses os erros a respeito aí dessas questões equivocadas, né? Tranquilo, meu amado? Deu uma esclarecida? Tá ótimo, bora lá então. Fique à vontade para interromper então a qualquer momento, tá bom? Pra gente tá aí tendo uma aula participativa e dinâmica. Os dois irmãos estão aí, né? A pastora e o varão. Não foi arrebatado ninguém não, né? Eu tô vendo só você e uma amada ali que eu não estou identificando. Tá tudo certo aí, né? Então vamos lá. Tem, os irmãos tá meio escondidos aí, né, mano? Fiquem à vontade, mas se desse para vocês, se chegar na câmera, a gente visualiza melhor e eu vou até já identificando quem é quem, né? Fisionomia, ligando o nome. Mas enfim, fique à vontade. Bora lá, meus amados, entrar no Evangelho de Marcos. Então, o Evangelho de Mateus, né? Ele foi escrito para os judeus apresentar Jesus como rei, o Messias e rei, né? Então já foi falado isso na aula passada, no vídeo passado. Hoje nós vamos falar sobre o Evangelho segundo escreveu Marcos. Então, se vocês puderem abrir a Bíblia, abram a Bíblia aí no Evangelho segundo escreveu Marcos, tá? Segundo Evangelho aqui, né? O segundo Evangelho, amados, na nossa Bíblia, mas é o primeiro Evangelho a ser escrito, tá? Então, se vocês quiserem fazer as anotações aí para estar organizando melhor o estudo, vamos começar aqui, ó. Então, quem é o autor do Evangelho? É o próprio Marcos, né? Leva o seu nome. É ele que é o autor, é o João Marcos, o nome dele é João Marcos, né? Sobrinho de Barnabé, tá bom? O jovem que aparece, inclusive, no seu próprio Evangelho, ele vai aparecer em duas ocasiões, o Marcos. A primeira é quando Jesus fala para os seus discípulos que ele vai celebrar a ceia, né? Em um local, em um cenáculo mobiliado. Tá? E esse cenáculo, esse local era a casa de Marcos, era a própria casa de Marcos, né? Então Jesus dá um sinal aos seus discípulos, diz assim, ó: um jovem que vocês virem levando um cântaro na cabeça, então siga ele até o local, porque lá já está preparado, né, o ambiente para a gente fazer a ceia. Então, assim, o que Jesus deu foi uma dica que não tinha como errar, porque esse ofício, né, de levar cântaros de água equilibrado na cabeça, eram as mulheres que faziam isso, as mulheres que iam tirar água no poço, né? Só lembrar daquela mulher samaritana e daquele ambiente onde as mulheres que ficavam ali. Então não era comum um homem fazer isso. Então é por isso que Jesus deu esse sinal, e Marcos ele disponibilizou a casa dele, né, para Jesus celebrar a última ceia. No mesmo Evangelho ainda aparece, quando Jesus ele é crucificado, aparece um jovem seguindo, tarde da noite, né, Jesus sendo ali preso e torturado. Os guardas veem aquele moço seguindo Jesus, vão atrás dele para pegá-lo, né, agarram ele está envolto num lençol, uma cena bem curiosa, né? Está envolto num lençol, agarram ele e ele sai nu correndo lá, fugiu nu. Então são esses dois episódios aí que no seu próprio Evangelho, Evangelho de Marcos, né, lá no finalzinho, os capítulos finais, que mostram aí o João Marcos aparecendo no seu próprio relato. Então João Marcos é o autor, o tema que ele aborda, ele escreve para os romanos, é o público dele alvo, tá? Ele vai escrever então para os romanos, né? Alguns dizem que de fato ele morou em Roma, e ele vai falar de Jesus para os romanos, para o público romano, né? Ele, inclusive, Marcos, ele recebe as narrativas, ele recebe as informações de Pedro,
O apóstolo Pedro, tá bom? Então é o apóstolo Pedro que vai também falando para ele, né? Embora ele também tenha acompanhado o ministério de Jesus pessoalmente, mas Pedro também ajuda ele na questão aí das narrativas, né? Inclusive dizem os historiadores também, os estudiosos, que as cartas de Pedro, quem escreve é o Marcos, ou seja, ele é o escritor no sentido a gente chama de amanuense, né? É a pessoa que vai lá manualmente, ele escreve e o outro vai ditando. Pedro, a gente sabe que intelectualmente tinha pouco estudo, inclusive, lá em Atos Apóstolos é falado que ele é uma pessoa sem letra, né? Um homem muito simples, um pescador, então não tinha um estudo adequado. Então as cartas de Pedro, a primeira e a segunda, quem ajuda ele a escrever é o Marcos, tá bom? Então há uma troca aí, né? Pedro ajuda ele nas narrativas a respeito de Jesus, ele escreve o Evangelho, e o Marcos, ele ajuda Pedro no sentido da escrita aí das suas duas epístolas, tá? Então o público são os romanos. Ele pretende apresentar Jesus para os romanos como Jesus, o Filho Servo. Então esse é o tema. Enquanto Mateus queria apresentar Jesus como o Messias, o Rei, né, para os judeus, o Marcos então quer apresentar Jesus como Filho Servo, tá bom? Embora ele vá ensinar que Jesus também é Deus, mas ele ressalta, né? Ele dá ênfase nessa característica de Jesus como o Filho de Deus, servo, tá bom? Bem interessante a gente observar isso. Como eu disse, é o primeiro evangelho a ser escrito, foi escrito aí em torno do ano 55, né, a 65, nesse período de 10 anos, é onde se identifica a escrita de Marcos. Então, o primeiro evangelho a ser escrito. É o evangelho mais coeso, né? Mais enxuto, mais curtinho. Tem 16 capítulos só. Mateus lá tem 28, Lucas tem 24, João tem 22. E aqui o evangelho de Marcos já é bem mais resumido, tem 16 capítulos, tá? É o mais intenso, ele é mais curtinho, mas é mais intenso no que diz respeito aos milagres e aos atos extraordinários de Jesus, né? A saber, as enfermidades da natureza, os demônios sobre a morte. Então, o Marcos apresenta Jesus no seu evangelho, é só a gente ler, né, os primeiros capítulos, já aparece aqui os milagres, Jesus curando, expulsando demônios, né, dando ordem à natureza, e enfermidades, natureza, sobre a morte e sobre os demônios. Então, essa ênfase de um ministério de Jesus, né, poderoso nos sinais, nos milagres, nas ações extraordinárias. Então, esse evangelho traz aí também essa ênfase, tá, muito forte. E enfatiza, né, a humanidade de Jesus se revela através da vida, da morte e da ressurreição dele, de Cristo. Então, ele enfatiza também o aspecto humano de Jesus. Jesus sendo Deus, mas também sendo 100% homem, tá bom? Então, é bem interessante que ele coloca, né, essa característica também na vida de Jesus destacado, que Jesus, apesar de ser Deus, ele também é homem, que é algo muito difícil para a gente estar compreendendo. Como que um mesmo ser, pode ter nele duas naturezas. E Jesus teve duas naturezas, tá? Como vai dizer Paulo em Filipenses, capítulo de número 2, né? A partir do verso 5. Então, Paulo ele vai dizer isso a respeito de Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, antes aniquilou-se, né? Esvaziou-se de si mesmo, e sendo achado na forma de homem, fez-se servo até a morte, e morte de cruz, pelo que Deus o exalta soberanamente, lhe dá um nome que está sobre todo nome, e tal, e tal, e tal. Então, Jesus era Deus e nunca deixou de ser Deus, ele apenas se esvazia dos seus atributos divinos, ou seja, a onisciência, a onipotência, né, a onipresença, esses atributos que são de Deus. Jesus se esvazia disso, não é que ele deixa de ter, ele deixa de usar. Ele não usa a sua onipotência. Tudo o que Jesus faz é através da unção do Espírito Santo sobre sua vida. Então isso está escrito lá em Isaías, por exemplo, capítulo 61, né? A profecia de Isaías a respeito do Messias, que diz: o Espírito do Senhor está sobre mim,
pois me ungiu para pregar as boas novas aos mansos, restaurar os contritos de coração, decretar a abertura de prisão aos presos, dar vista aos cegos. E aí Jesus, inclusive, confirma essa profecia após o seu batismo, né? João Batista o batiza, ele sai das águas, vem aquele sinal que Deus dá a João Batista, que é o Espírito Santo, aquela visão, o Espírito Santo descendo sobre Jesus em forma corpórea de uma pomba. Jesus sai dali e vai para a sinagoga, abre o rolo que dão para ele, o rolo do profeta Isaías, e ele lê justamente essa palavra lá. E ele lê essa palavra, né? O Espírito do Senhor está sobre mim, tal e tal. Ele diz: hoje se cumpre essa profecia diante dos olhos de vocês. Então Jesus, tudo o que ele faz é através da unção, da capacitação, do revestimento, do poder do Espírito Santo sobre a vida dele, tá? Tanto é que ele vai dizer lá no Evangelho de João que os seus discípulos também fariam milagres e os fariam em maior escala, né? Do que ele fez, porque o mesmo Espírito que capacitou Jesus também capacitaria os seus discípulos a realizar também esses milagres, essas ações extraordinárias, a pregar com toda a autoridade. Vamos lá abrir no capítulo de número 1 de Marcos, então? Bíblia Sagrada aí aberta? Vamos acompanhar aqui, né? Algumas leituras, vamos folhear aqui, vamos tentar aí, se não capítulo a capítulo, mas pelo menos vamos dar vamos trazer uma abordagem, vamos dar um comentário de alguns pontos aqui do Evangelho de Marcos. Vamos ver se a gente consegue aí estar pelo menos comentando alguma coisinha dos 16 capítulos, tá bom? Bíblia na mão e vamos ler. Capítulo de número 1, versículo de número 1 do Marcos, diz assim, ó: princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Olha como ele já apresenta aqui, começa o seu Evangelho, né? Dizendo que Cristo é o Filho de Deus. Aí o que a gente esperaria? Vai falar de Jesus, né? Vai falar então do Cristo. Não, verso 2, ele já fala: como está escrito no profeta Isaías: eis que envio o meu anjo ante a tua face, o qual preparará o teu caminho diante de ti. Vós do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, e endireitai as suas veredas. Apareceu João batizando no deserto e pregando o batismo do arrependimento para a remissão dos pecados. Ele começa então a estar agora relatando a vida de João Batista, né? Só um momento aqui que está entrando algum aluno aqui, ó. Deixa eu ver se é aluna convidada, né? Às vezes os irmãos convidam, né, algum aluno. Só confirmar aqui, amados. Vamos ver. Eu não lembro, às vezes entra no celular da esposa ou de outra pessoa e vem outro nome, né? Mas a gente está com a aluna aqui. Eu só peço que abra o vídeo para eu ver quem é, né? Que eu não sei, ainda não gravei o nome dos irmãos. Se irmãos puderem me ajudar aí. Helenilce. É convidado de alguém, amados? Aí? Então, queridos, a gente percebe aqui que ele dá a impressão que vai falar de Jesus, fala de João Batista, que é quem vem preparando, né, o povo aí para a vinda de Cristo, tá bom? Capítulo de número 1, versículo de número 9 até o verso de número 13 do capítulo 1 de Marcos, verso 9 ao 13, aqui vai mostrar então o batismo de Jesus, como eu falei para vocês, e o verso 14 e 15 que eu quero destacar, tá? Porque ele destaca o reino de Deus entre os homens. Então, o que Marcos vai falar a respeito do Evangelho de Jesus, ele destaca o reino de Deus, né, entre os homens. Amados, percebam que Jesus vem pregando a mesma mensagem que João Batista. Então, João Batista ele veio pregando, né, o verso número 4, o arrependimento dos pecados, o arrependimento para a remissão dos pecados. É isso que João Batista fala. O verso 14 e 15, ó, vamos acompanhar aí? Irmãos, acompanham? Verso 14 e 15 do capítulo 1 de Marcos. Depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galiléia, pregando o evangelho do reino de Deus e dizendo: o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no evangelho. Então, olha só, ele destaca o reino de Deus, o evangelho do reino de Deus. Esta era a mensagem que João Batista trouxe
para preparar a vinda de Jesus. Quando Jesus vem, Jesus dá continuidade à mensagem de João Batista, que era o arrependimento, né, para entrar no reino de Deus. E é bem interessante que ele diz assim, no verso 15: o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo. Não é isso? Quando Jesus diz que o reino de Deus está próximo, ele não quer dizer que o reino de Deus vai vir em breve. Eu queria que os irmãos prestassem muita atenção nessa colocação que eu vou fazer agora, tá bom? Então, quando Jesus ele disse o reino de Deus está próximo, ele não quis dizer que o reino de Deus em breve... Opa, acho que está dando microfonia aí, né, amados? Isso, aí agora melhorou. Obrigado. Então, que o reino de Deus não estaria cronologicamente, não é que o tempo estava próximo, não é essa a ideia, porque já se cumpriu. Então não é que o reino de Deus viria em breve, tá? Quando ele diz o reino de Deus está próximo, não é no sentido de tempo, é no sentido de estar acessível, proximidade. Entenderam, queridos? Tranquilo, irmãos? Entenderam esse ponto, essa abordagem? Então, o reino de Deus está próximo não é no sentido de tempo, e sim no sentido de proximidade, de acessibilidade. Então, o reino de Deus está próximo de vocês, está perto de vocês, está acessível, está ao alcance de vocês. Esse é o sentido. Por quê? Porque no Antigo Testamento não eram todas as pessoas que tinham acesso a Deus. As pessoas, para se aproximar de Deus, tinha que ir até o sacerdote, tá bom? O sacerdote é que ia interceder pelas pessoas ou por aquela pessoa, né, em favor dela, e interceder a Deus. O profeta era o caminho contrário. Então Deus não falava diretamente com as pessoas. Deus usava lá os profetas, por exemplo, né? Uma das maneiras de Deus falar, uma das principais maneiras de Deus falar com as pessoas. Então usava o profeta e falava com a pessoa. Então isso muda quando Jesus vem. E aí o Evangelho de Marcos mostra isso muito claramente aqui no começo. Então o que Jesus está dizendo, o reino de Deus, o tempo já se cumpriu, né? O reino de Deus já começou. Olha que coisa interessante. Não foi isso que nós falamos na primeira aula, amados? Vocês lembram da oração do Pai Nosso? Quem lembra da oração do Pai Nosso? Lembram o que nós fizemos? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, não é? Não é a nós, não está escrito a nós, lá em Mateus, nós lemos lá no capítulo 6, verso 13, se não me falha a memória, e não é venha a nós, é venha o teu reino, porque a nós, o reino já veio, já é uma realidade. Nós lemos Lucas, vocês lembram? Capítulo de número 17, verso 20 e 21, eu estou recapitulando aqui, amados. Lembram disso, queridos? Então Lucas vai dizer que o reino de Deus está dentro de nós, né? Está em nós. Então o reino de Deus, ele é uma realidade na nossa vida, já começou, nós já somos salvos, já temos a vida eterna, tá certo? É algo que já iniciou, só não se consumou ainda no sentido da plenitude, né? Então é muito importante aqui o que Jesus traz, o que Marcos relata, que Jesus vem falando aqui, que o reino de Deus está acessível a todas as pessoas. Por que eu estou enfatizando isso? Porque eu vejo também, né, como o pastor Alessandro disse aí, me perguntou, por que é ensinado aí algumas coisas de uma forma errada? Pelo fato de aprender de uma forma errada, né? Então, algum outro ponto também que eu vejo que é comum as pessoas ensinarem errado, é essa ideia de que para você se aproximar de Deus, você precisa às vezes ir até alguém, porque esse alguém, ele tem mais acesso a Deus do que o outro, não é? Não, olha, fulano pede para ele orar por você, porque quando ele ora, Deus ouve. Ué, e por que ele sim e o outro não? Se o acesso a Deus é por causa de Jesus, se quem intercede é o Espírito Santo, e se essas duas verdades aqui, ela é uma realidade na vida de todo, se é salvo, se é regenerado, se é um discípulo de Jesus, tem acesso ao Pai de igual modo, amados. Então Deus não só ouve aquele que ora muito,
aquele que é muito fiel, ou que acha que é muito fiel, né? Aquele que conhece muito Bíblia, que vai muito para a igreja, que faz muito tempo que está na igreja, ou que é usado por Deus de alguma maneira. Não, Deus ouve a todos por meio de Jesus Cristo. O Espírito Santo, que habita igualmente na vida de todos os discípulos de Cristo, é quem leva essas orações e intercede. Então todos são, eu estou falando dos discípulos de Cristo, discípulas, né, de Cristo, todos são habitação do Espírito Santo, tá? Então o reino de Deus, ele é um reino acessível. Novo convertido ou gente que tem uma longa caminhada no Evangelho tem o mesmo acesso. Talvez não tenha a mesma compreensão, a mesma maturidade ou a mesma vida devocional. Isso aqui são coisas diferentes na vida de cada um, mas acesso ao Pai, né? Todos têm. Então, algo muito errado que muitas vezes é perpetuado é essa questão de que alguns, né, têm mais acesso a Deus do que outros. Talvez alguns entendam melhor que eles podem orar a Deus e Deus os ouve por causa de Jesus e não por causa das suas fidelidades, né? Então, o reino de Deus está próximo, porém ainda não está consumado, né? E o que Marcos também enfatiza aqui é o chamado discipulado radical. Então nós lemos o capítulo 1, verso 14 e 15. Vamos ler agora o verso 16 ao 20 do capítulo de número 1. Só dar sequência aqui, ó. Capítulo 16 ao 20. Andando junto ao mar da Galileia, viu Simão e André, seu irmão, e lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores. E Jesus lhe disse: vinde após mim, e eu farei que sejais pescadores de homens. E deixando logo as suas redes, o seguiram. E passando dali um pouco mais adiante, viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco consertando as redes. E logo os chamou, e eles, deixando o seu pai Zebedeu no barco, com os empregados, foram após ele. Então o Marcos aqui ele enfatiza o discipulado radical, ou seja, atender o chamado de Jesus, tá certo? De uma forma radical. Jesus chama aqui diretamente 4 discípulos, 2 irmãos, né? 2 irmãos. Então Simão, que é o Pedro, e André, seu irmão, tá? Tiago e João, os filhos de Zebedeu, também que são irmãos, né? Então essas duas duplas aqui, esses 4 discípulos são chamados por Jesus, e Jesus vê eles nas suas atividades, né? Eles tinham lá barcos de pesca, eram pescadores, né? E olha só, me parece que tem uma pequena firma aí, uma empresazinha, né? Eles tinham um micro negócio, era assim um MEI, era um microempreendedor individual. Então estava lá, porque o texto vai dizer aqui no verso 20, ó, deixando seu pai Zebedeu no barco com os empregados. Então é possível que eles tinham lá uma pequena empresa de pesca, né? E o interessante aqui é que nesses 2 casos eles deixam tudo. Eles deixam o que eles estão fazendo, eles deixam as suas atividades principais para seguir o mestre. Então isso aqui é o discipulado radical, é o que o Marcos aqui ele enfatiza. E aliás, não só Marcos, mas os outros evangelhos também. Então os evangelhos vão nos ensinar que para seguir a Jesus tem que haver uma decisão, né? Tem que haver uma postura, tem que haver uma atitude radical na vida, que se for necessário deixar tudo o que está fazendo, né? Porque seguir a Jesus, amados, o que o Evangelho de Marcos vai enfatizar é um projeto de vida, uma proposta de vida, tá certo? Diferente da nossa. Então, quando a gente aceita Cristo, né? Eu já não decido mais a minha vida, eu preciso entender o que Jesus quer da minha vida, o que Jesus quer que eu faça, qual é o propósito da minha vida. Isso eu faço uma redescoberta da minha vida. É o que Marcos aqui, ele vai falar sobre o discipulado radical de Jesus, né? Não tem como, amados, não tem jeito. Em Lucas a gente vai ver isso de uma maneira mais detalhada. Não tem como a gente dizer que serve a Jesus se não obedecê-lo, se não está atendendo o seu chamado, tá? Em Marcos aparece, né, com mais intensidade o conflito com o reino de Deus e a humanidade centrada em si mesma, e com os poderes políticos e religiosos, né? Expressão cósmica,
mais humanos está tanto na origem. O que eu quero dizer com isso, com essa fala? Que aqui em Marcos, como eu disse para vocês, é muito intenso as ações de Jesus, os milagres de Jesus. Logo no capítulo 1, por exemplo, versículo de número 29, aliás, desde o verso 21, nós lemos até o 20, né? Do 21, Jesus cura um endemoniado lá na cidade de Cafarnaum. Olha que coisa interessante. Então, a partir daqui, irmãos, capítulo a capítulo, né, trecho a trecho, a gente vai ver só as ações poderosas de Jesus. Então, primeiro, tem um endemoniado, uma pessoa possessa por demônios. Jesus vai lá e expulsa os demônios, ou o demônio daquela pessoa. E aqui é interessante que é uma evidência que o reino de Deus chegou, porque esse negócio de expulsar demônios não era comum não, né? No Antigo Testamento a gente não vê esse negócio de o profeta lá expulsando demônio, o rei, o sacerdote. Isso não era comum, né? Pelo menos nos relatos bíblicos a gente não vê isso no Antigo Testamento. Então aqui há uma evidência que o reino de Deus que é uma realidade, que está iniciado por Jesus, tá? E Lucas, inclusive, o próprio Jesus vai falar isso, né? Quando os religiosos questionam Jesus, vai dizer assim, ó, ele expulsa o demônio pelo príncipe dos demônios. Olha que coisa de doido. Não queriam aceitar Jesus de jeito nenhum, né? Então colocava lá cada questão que não tinha sentido. Não, ele expulsa o demônio pelo Beelzebu, lá o príncipe dos demônios. Aí Jesus vai falar, olha, não tem como Satanás expulsar Satanás, senão o reino dividido ele não subsiste. Agora, se eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, a vocês é chegado o reino de Deus. Então é evidência que quando Jesus ele veio, o império das trevas, né, as forças do mal foram recuando, porque estava chegando ali agora o rei, o Senhor, né? Aquele que tinha autoridade sobre os demônios, aquele inclusive que nos deu, a gente vai ver um pouquinho mais para frente, já no final da aula, a gente vai ver que Jesus, ele dá autoridade aos seus discípulos, né, pelo seu nome, a expulsar demônios, a curar enfermos, a estar pregando com autoridade. Então aqui a gente percebe que Jesus já vem realizando esses sinais. Então, capítulo 1, verso 21 até o 28, expulsa um demônio na cidade de Cafarnaum. Verso 29 até o 39, ele cura a sogra de Pedro, né? Até alguns dizem aí que foi o motivo que Pedro negou Jesus, porque curou a sogra dele. Bobagem, né, irmão? É uma piada sem graça que eu fiz agora. Estou tomando até uma água aqui, olha. Acho que vocês nem entenderam, mas também não faço nem questão de entender, não. Mas tá tudo certo aí, né? O áudio, né? Vocês ficam meio quietinhos. Eu não sei se vocês estão dando uma cochilada. Então todo mundo acordado aí, em nome de Jesus, né? Dá certo. Eu acho que é por isso que o varão saiu da câmera, que ele tá dando uma pescada aqui do lado, aqui, que eu tô vendo o ombro do varão, eu acho. Tá dando... Acorda ele aí, por favor, viu? Deixa eu dormir assim não. Isso, varão. Não durma, por favor. Não. Então vamos lá. A sogra de Pedro é curada aqui. O verso 40 aparece outra cura de um leproso. Tá bom, amados? É muito importante aqui essa cura do leproso. Alguns entendem que a lepra era uma espécie de representação do pecado, né? Então, quando a pessoa estava leprosa, algumas pessoas entendiam que aquilo era um resultado de um pecado da pessoa e a consequência era a lepra. Alguns entendiam isso. Então, quando Jesus cura esse rapaz leproso, né, inclusive Jesus está anunciando que ele tem poder para perdoar pecados. Lembra daquele outro enfermo, um paralítico de Cafarnaum, né, que é levado pelos seus amigos lá, onde Jesus está numa casa e Jesus fala assim para ele: perdoados são os pecados? Aí falam assim: ah, mas aí é muito fácil, né? Eita, meus amados, tem um barulho aqui, ó. Vamos lá que essas horas não é possível. Vamos lá. Estão ouvindo aí bem agora, amados? Tudo certo? Quando Jesus fala assim: perdoados são os pecados, aí ele fala: é muito fácil perdoar pecado. E quem tem poder para perdoar pecado senão Deus?
Jesus, conhecendo o pensamento daquelas pessoas, disse assim: bom, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem poder na terra para perdoar pecados, então eu digo ao paralítico: levanta, toma a tua cama e anda. E de fato isso acontece, né? Mas por que Jesus, ele primeiro fala e declara para aquele paralítico: seus pecados estão perdoados? Se, né? E aliás, olha que engano dos homens, pensando que a maior necessidade daquele paralítico era andar. E Jesus viu que não era a maior necessidade daquele paralítico andar. A maior necessidade que ele tinha é de ter seus pecados perdoados, não é? Então, como a gente sempre vê essas necessidades imediatas, físicas, né? Aparente, então a gente pensa que o milagre, esses milagres que Jesus fez, ele tem a função principal de socorrer a pessoa na sua angústia momentânea, ali naquela questão mais aparente. Então, um cego precisa voltar a enxergar, um surdo voltar a ouvir, um enfermo ser curado, um paralítico voltar a andar, um desempregado ter uma porta de emprego, né? Um solteiro casar. A gente vai né, falando: nossa, precisa do milagre, o milagre. Amados, o milagre tem o propósito principal não de socorrer a pessoa nas emergências e nas suas necessidades básicas imediatas. Eu gostaria que vocês assim absorvessem bem isso, tá? Por que eu vou falar isso? Porque nós que somos pentecostal, né? Eu sou de origem pentecostal, tenho formação pentecostal, então a gente sabe que no nosso meio a ênfase é muito grande dada aos milagres, às curas, não é, amados? Não é assim que a gente até às vezes julga, né? Nossa, essa pessoa aqui é muito usada por Deus, muito abençoada por Deus, acho que ela é até aprovada por Deus. Nem sempre é, né? Porque Deus usa, porque para Deus usar não precisa Deus aprovar a pessoa. O dom de Deus é imerecido e Deus usa uma pessoa em favor da outra. Então, muitas vezes, a outra que é alcançada pelo milagre é ela que é muito mais fiel a Deus do que a própria pessoa que é usada, porque os dons que Deus nos dá e nos usa não é pelo nosso mérito, e muitas vezes é por amor a outra pessoa que é beneficiada e alcançada pelo dom. Entenderam essa parte, né? Amados, olha, daqui menos de 1 minuto vai cair a ligação, vocês entram de novo aí, tá bom? No link, só para avisar, tá? Então, o capítulo, João, Evangelho de João, capítulo de número 21, verso 30 e verso número 31, não sei se eu falei para vocês isso na aula passada, na primeira aula, mas os milagres têm um propósito, tá? Então, João, capítulo de número 20, versículo de número 30